Eu sou de Bauru, no interior de São Paulo, e eu venho de uma família e de um lugar em que as profissões tidas como possíveis, elas estão muito ligadas ao comércio ou a serviços do tipo medicina, odontologia, é, advocacia. Então, as carreiras de comunicação elas estavam um pouco mais distantes da minha realidade. Assim. Acho que o mais próximo que tinha perto de mim era jornalismo, dentro da cidade, né, do contexto de cidade em que eu cresci, no interior de São Paulo. E quando eu estava no terceiro colegial, eu fiquei muito inclinado a seguir profissões mais tradicionais, que eram maneiras de você conseguir ser mais bem-sucedido. E eu tinha muita vontade de sair de Bauru, porque eu sou gay e para mim era muito difícil crescer dentro daquele contexto muito tradicional. Eu sofri bastante bullying quando eu era criança por ser gay. Então eu tinha um desejo muito grande de sair de São Paulo. Então, quando eu estava vislumbrando uma carreira, eu estava olhando para um lugar que pudesse me fazer bem-sucedido fora de São Paulo. Eu estava olhando para fazer medicina, relações internacionais, mas aos 45 do segundo tempo eu decidi fazer comunicação, porque eu sempre escrevi, escrever sempre foi minha paixão. Eu não sabia que eu podia fazer disso uma profissão ainda, porque eu não tinha muitas referências para onde olhar lá, a não ser o que chegava por mim através da mídia, né? Então, o que eu consumia de propaganda na televisão, o que eu lia de livro, o que eu lia nos jornais, e eu fiquei muito na dúvida entre jornalismo e publicidade. Eu decidi fazer publicidade muito aos 45 do segundo tempo mesmo, eu não tinha muita referência do que fazia-se na profissão de fato, mas eu achei que pudesse ser interessante por me permitir contar a história, que era o que eu gostava mais de fazer por conta de escrever. E por isso eu acabei estudando publicidade. Quando eu entrei na faculdade de publicidade, eu estudei em São Paulo, a primeira referência que eu tive de trabalho foi na empresa júnior dessa faculdade. E na empresa júnior, eu tive um contato muito grande com marketing logo de largada, assim, porque essa empresa ela prestava serviço para marcas e empresas grandes mesmo, né? Eles contratavam o serviço da empresa júnior, da SPM Júnior, para atender aos interesses de marketing de marcas grandes, do tipo marcas da Reckitt Benckiser, que eu lembro que a gente trabalhou, e marcas pequenas, do tipo, sei lá, uma livraria que tinha na Vila Mariana. Então variava bastante. E eu fiquei nessa empresa júnior uns 2 anos, e foi meu primeiro contato com marketing do outro lado do balcão. Meu desejo era trabalhar com criação publicitária, com o que se entendia como criação publicitária na época, que era redação ou direção de arte. Eu sabia que eu iria para redação. Mas como eu não tinha contatos em São Paulo, eu tive que criar minha própria rede de contatos para entender como navegar nessa profissão. O meu primeiro contato foi em marketing por conta da empresa Júnior, foi onde eu conheci muita gente de empresa e foi onde eu consegui meu primeiro estágio, que foi na Hershey's. Então, a Hershey's foi o primeiro lugar onde eu trabalhei. Foi a minha primeira relação mais próxima com marketing e comunicação de dentro de um ambiente corporativo. E foi muito interessante para mim naquele momento, porque era uma empresa muito pequena ainda no Brasil. Eles tinham começado a operação no Brasil fazia, acho que 2 ou 3 anos, quando eu cheguei. Acho que tinha pouco mais de 30, 40 pessoas no escritório. Tinha uma fábrica, que eles tinham comprado a Visconti na época, então tinha uma fábrica em São Roque. Então, eu consegui participar de todos os processos possíveis de dentro do marketing. Então, desde o entender o que essa marca significaria para os brasileiros, até quais seriam as inovações que a gente ia trazer para o Brasil. Então, eu passava muito tempo na fábrica criando chocolate junto com o time de desenvolvimento, para fazer teste com o consumidor e entender o que a gente ia colocar na rua. Eu aprendi muito nessa época com teste, aprendizado via testes mesmo, porque não tinha muito dinheiro para trabalhar também, né? Sendo uma marca nova no país, a gente não tinha um budget de marketing muito grande. Então, o meu trabalho ele não estava muito conectado com agências também naquele momento. Ele estava muito mais focado do próprio departamento de marketing fazendo todas as ações para irem para a rua. A gente começou a tatear algum trabalho ali com um digital. Eu estou falando de 2005 por aí, 2004, 2005. Então, tinha que fazer um site naquela época. Foi quando eu conheci, inclusive, o Martini, que veio a ser meu chefe um pouco mais lá na frente. Antes de trabalhar em agência, o Martini tinha uma produtora digital no Rio Grande do Sul e foi a produtora, por acaso, que fez o site da Hershey's lá na época que eu era estagiário. Então, você vê como os caminhos acabam se cruzando, né? Mas nem foi para onde eu fui na sequência. Eu saí da Hershey's, porque meu chefe saiu da Hershey's, foi para a Bacardi, e na Bacardi foi meu segundo trabalho em marketing. Foi quando eu saí, eu fui efetivado como assistente de marketing na Hershey's na época, e depois eu fui para a Bacardi acompanhando esse meu chefe que trabalhava na Hershey's também, e se mudou para lá. Eu fiquei bem pouco tempo na Bacardi, foram 5 ou 6 meses, e eu fui para a Unilever por um pouco tempo, onde eu fui ser coordenador de marketing para os produtos de beleza. Comecei trabalhando com seda. E na Unilever foi uma super escola de marketing, né? A Unilever ela estava muito avançada nas discussões sobre marketing. Eu estou falando provavelmente de 2007, 2008 aqui.
Estava bastante avançada nas coisas de marketing. Eu encontrei um budget de marketing gigante com que eu nunca tinha trabalhado, nem na Hershey's nem da Bacardi, e foi o meu primeiro contato com comunicação dentro da disciplina de marketing. E foi por onde, assim, eu de fato tive certeza que era aquilo que eu queria fazer da vida, porque foi o meu primeiro contato com agências, em coordenação de grandes campanhas, em definição de mensagem de produto, de canais, organizar os formatos que iam endereçar as mensagens para cada canal. Então, tudo isso era novo para mim, eu me apaixonei muito por essa vertente da nossa disciplina, e foi quando eu decidi que eu iria mudar de carreira. Assim, eu fiquei 3 anos na Unilever, trabalhando com comunicação para essas marcas de beleza, e eu conheci muitas agências nessa ocasião e eu comecei a falar com diversas agências. Pedi autorização para o meu chefe na época, o Eric Galardi, ele era diretor de marketing da Unilever, para beleza. E eu falei, Eric, cara, vou ser muito honesto contigo, assim, eu amo muito trabalhar aqui, adoro trabalhar contigo, eu sei que eu estou indo num caminho super bom, porque eu já tinha sido promovido 2 vezes, mas se eu não fizer isso agora, eu vou me arrepender muito, eu preciso testar. Eu fiz todo um movimento na minha vida de escolher publicidade para trabalhar com redação, se eu não testar isso agora, eu não sei quando eu vou conseguir testar de novo. Então, eu queria pedir autorização para falar com as nossas agências, que são as pessoas que eu conheço, para ver se eu consigo alguns caminhos para abrir e entrar nesse lugar que eu quero, que é trabalhar com redação publicitária. E ele foi super receptivo comigo, achou super legal que eu dividi esse anseio com ele, e me autorizou a fazer isso. Eu conversei com as agências com quem a gente trabalhava na época, eu tive algumas possibilidades de trabalho nessas agências que trabalhavam com a Unilever, e eu decidi ir para a New Content, que foi a primeira agência onde eu trabalhei. A New Content era uma agência focada em... Era não, ela ainda é, mas ela é hoje parte da Accenture, naquela época ela não era. É uma agência focada em conteúdo de marca, em branded content. E era naquela época, a gente está falando de 2010 mais ou menos, em que o conteúdo ele era tido como o futuro da propaganda. Em 2010 falava-se muito sobre isso, né? Tipo, conteúdo é rei, a gente tem que investir mais em conteúdo, que hoje parece uma coisa meio banal e básica para a gente, mas naquela época não era. A gente ainda estava muito aprisionado em formatos tradicionais de mídia. Então, quando a gente pensava no plano de comunicação até então, a gente sempre começava por um filme de 30 segundos, que era onde receberia a maior mídia, a gente pensava em print, que aí é para onde revistas de jornais, a gente pensava em out of home, mas a gente não pensava em formatos em que a mensagem pudesse ser aprofundada via entretenimento ou serviço. E a Unicontent estava propondo essa visão sobre conteúdo que eu achava muito interessante, eu gostava muito de trabalhar com eles, inclusive como cliente. E eu achei que eu pudesse aprender muito nesse contexto, porque como o conteúdo era o formato mais sexy do momento e que me permitia também, numa estrutura menor, dentro de uma agência que era menor, experimentar mais, eu achei que fazia bastante sentido eu aceitar essa oportunidade que me foi dada pelo Marcelo Páscoa e pelo Giovanni Rivetti, que eram as duas pessoas, né? O Giovanni, fundador do New Content, de Páscoa, na época, ele era o diretor de criação e foi ele que me deu a primeira oportunidade para trabalhar no time de redação. E eu fiquei absolutamente apaixonado pelo trabalho. Eu tive certeza nas minhas primeiras semanas de que era aquilo que eu queria fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha alguns incômodos que já foram sendo plantados ali, assim, tanto de ponto de vista do produto criativo, quanto do ponto de vista do processo do trabalho criativo. Uma das minhas aflições era que eu entendia que, tanto do lado do cliente quanto do lado da agência, existia uma barreira muito grande para a diversidade ainda, né? Não era muito fácil permear sendo uma pessoa que diverge dos padrões nesses ambientes. E olha que eu sempre falo que eu sou a diversidade mais palatável e cômoda que existe, porque eu sou um homem branco cisgênero, eu sou gay. Então, é fácil me encontrar pessoas como eu, mais fácil encontrar pessoas como eu no mercado do que como pessoas negras, por exemplo, pessoas com deficiência, pessoas que fogem do eixo Rio-São Paulo. Então, para mim, isso não fazia muito sentido, porque se no fim do dia na publicidade a gente tem que contar histórias, e com essa história a gente precisa potencialmente, né, se no fim do dia é o trabalho de marketing, tirar alguma ação desse consumidor, seja um engajamento, seja uma compra, como que a gente está fazendo isso sem ter um reflexo de Brasil real dentro de casa, né? Então esse era um incômodo que eu tinha muito grande, assim, né? As pessoas que estavam tomando decisões e criando campanhas e definindo como essa comunicação ia ser feita eram pessoas muito parecidas, né? Com histórias muito parecidas e quem tem e com referências muito parecidas, né? São pessoas que estudaram basicamente nas mesmas faculdades, que têm histórias de vidas muito parecidas, dificuldades parecidas, e que acabavam tomando decisões com base em pesquisa ou inferência. E isso para mim fazia pouco sentido, porque se a gente conseguisse refletir de fato a realidade do Brasil
dentro do processo criativo, potencialmente nosso produto teria mais sucesso. Então, esse era um incômodo que me veio desde a época de cliente, e quando eu cheguei na agência eu vi que não era tão diferente assim. Depois da New Content, eu virei diretor de criação na New Content, depois de um tempo, e quando o Páscoa saiu, e quando eu virei diretor de criação na New Content, eu fiquei mais um tempo lá e decidi ir para Cubo. E a Cubo era liderada pelo Roberto Martini, que inclusive foi a pessoa que fez o site da Hershey's quando eu era estagiário. Ele já tinha feito uma agência, não era uma agência ainda na época da Hershey's, e tinha mudado para São Paulo, que originalmente a Cubo era de Pelotas. E a agência tinha crescido muito, ela inclusive trabalhava para a Unilever também, que era o meu cliente também na New Content, um dos meus clientes, e eu achei que fizesse sentido eu experimentar um outro lado da história, que era estratégia. É, e eu decidi ocupar uma cadeira de estratégia na Cubo como CSO, como Chief Strategy Officer. Mudando de novo a minha posição de carreira para eu experimentar uma outra parte do processo de trabalho, juntando minha experiência como cliente, a minha experiência como criativo, e entender como aquilo se encontrava dentro do planejamento estratégico. E para mim foi super interessante, assim, tipo, também sentar nessa cadeira. Eu tive uma intimidade muito maior com dados, por exemplo, que era uma coisa que eu sempre sentia falta, tanto quanto cliente quanto criação, para colocar dentro do processo criativo e endereçar de fato os desafios de negócio daquela marca. E como eu tive essa intimidade maior com essa disciplina na Cubo, e eu fiquei 3 anos também nessa posição, foi no meu último ano nessa posição que eu comecei a desenhar o que seria a agência ideal na minha cabeça, assim. Eu passava por essa agência ideal, tanto do ponto de vista, de novo, do produto criativo quanto do processo de trabalho. E no produto criativo, para mim, o que eu sentia mais falta era colocar a mensagem de volta antes do canal. Assim, acho que durante muito tempo, tanto quanto eu era cliente quanto agência, eu via a gente fazendo esse tipo de escolha. O briefing ele já chegava com um canal pré-estabelecido. Então, eu vou colocar esta campanha na televisão, no out of home, em print e digital. E aí a gente começava a pensar a mensagem adequada àquele canal. E para mim isso não fazia muito sentido, porque se você pensar na teoria básica da comunicação que todo mundo estudou na escola ou na faculdade em algum momento, todo mundo que trabalha com marketing e comunicação, que é eu tenho aqui um emissor da mensagem, eu tenho aqui uma mensagem, eu tenho um canal e eu tenho o receptor dessa mensagem, certo? E o que a gente estava fazendo era bagunçar isso. A gente estava colocando o canal na frente da mensagem. É, e a hora que a gente coloca o canal na frente da mensagem, a gente necessariamente perde alguma coisa que a gente queria dizer ou precisava dizer para conseguir aquela reação desse consumidor que é o receptor da mensagem. Então, a agência ideal para mim, ela começaria pela mensagem. Então, para começar pela mensagem, ela não pode estar enviesada por canais. Ou seja, eu queria ter uma agência que não comprava mídia ainda, porque se eu comprasse mídia, eu necessariamente ia me enviesar pelo canal de alguma forma. Então, eu queria ter uma agência focada na mensagem. Foi aí que surgiu o conceito de lançamento da Soco, que é uma agência de earned media, ou seja, eu estou olhando para a reação que eu quero a essa mensagem e não para o canal. Eu quero que essa mensagem seja relevante o suficiente para conseguir a atenção e reação desse consumidor via a propagação. Então, ali começou o meu pensamento de produto criativo da Soco, assim, do processo criativo e do produto criativo da Soco. E falando em processo, eu queria ter uma agência que refletisse o Brasil real. Acho que essa era a minha maior preocupação. Como criar uma agência que permite, de fato, que essas barreiras para a diversidade elas não existam, né? E quais são essas barreiras para a diversidade? Elas são algumas. Então, primeira delas é você achar que as melhores pessoas para resolver um problema são aquelas parecidas com você, porque é mais fácil, porque dá menos trabalho, e de fato pode ser mais fácil, pode dar menos trabalho, mas no fim do dia o produto ele fica enfraquecido. Então, uma agência que permitisse o que a gente chama de proporcionalidade na Soco, que é refletir a proporção exata da população brasileira na agência. A gente consegue refletir exatamente ainda? Não, mas a gente está muito perto disso. Então, por exemplo, hoje na Soco, 35% das pessoas moram e são de fora do estado de São Paulo. A gente tem 39% de pessoas negras, a gente tem 52% de mulheres na liderança. Então, refletir o máximo possível da população brasileira na agência para conseguir estar mais próximo da cultura. Então, essa passou a ser uma premissa de trabalho para a gente foi construindo isso muito paulatinamente ao longo desses 6 anos, não foi de um dia para o outro. É uma estratégia que dá trabalho, mas ela traz muito resultado, porque necessariamente a criatividade está ligado à diversidade de referências, né? Não tem como
falar que não, assim, né? E eu sempre falo, né? Nós somos pontos que fogem da curva e estamos procurando pontos que fogem da curva. Ter essa diversidade de realidade dentro de casa só pode potencializar o produto criativo e nada além disso. Então, esse era um ponto. O segundo ponto era em relação ao processo criativo em si. O que me incomodava no processo criativo das agências, desde quando eu era cliente e depois quando eu fui da agência também? Era esse modelo fordista, que é o cliente faz um briefing que passa para o atendimento. O atendimento pega esse briefing que passa para o planejamento. O planejamento faz o planejamento e o briefing para a criação. Aí a dupla criativa, que é considerada a única criação da agência, né? Tipo, a gente aprisionou a criatividade numa dupla, traz a solução criativa, que passa para a produção ver se é viável, quanto custa, que volta para o atendimento, que passa para o cliente, apresenta. Então, esse processo para mim não fazia o menor sentido. A gente estava colocando tudo em caixinhas, né? E para mim ele precisaria ser mais orgânico. Então, para mim o processo criativo ideal é em que não houvesse um departamento de criação, em que a gente considerasse todas as pessoas da agência ou todas as pessoas envolvidas nesse briefing criativas e todo mundo com voz para trazer a sua perspectiva em relação àquele problema, para dar a solução criativa para aquilo. Então, isso também moldou o processo de trabalho da Soco. Então, por exemplo, na Soco, a gente recebe um briefing do cliente, a gente transforma esse briefing do cliente no que a gente chama de missão, que é em um parágrafo que a gente precisa fazer. A gente valida essa missão com o cliente numa reunião de 15 minutos com todas as lideranças da agência. E essa missão, todo mundo da Soco recebe essa missão, que trabalha nesse projeto, recebe essa missão para trazer as soluções. E a gente tem uma reunião de trabalho que a gente chama de 3 coisas, que é todo mundo tem que trazer 3 coisas em relação a esse problema. Então, não importa se a pessoa é de relações públicas, produção, atendimento, redação, direção de arte, planejamento, o que for, tem que trazer essas 3 coisas para a reunião e contar para as pessoas. Essas 3 coisas podem ser ideias, insights, convicções, dados, 3 qualquer coisa, né? Mas é obrigatório trazer 3. E acontece uma coisa bastante mágica, que é a hora que as pessoas colocam essas 3 coisas para fora todas juntas, tudo começa a se encaixar para uma solução muito boa. E aí, trazendo essa diversidade ainda de habilidades e de referências, por conta do nosso programa, né, nosso entendimento de proporcionalidade, acaba sendo uma explosão de ideias muito boas, assim, e fora da curva. Então, acaba trazendo mais criatividade também para o processo, e todo mundo tem a mesma importância criativa dentro do processo criativo. E isso vale para as 3 áreas da agência. E esse é um outro ponto, né? Eu queria simplificar e desburocratizar o trabalho na agência. Para tirar o Fordismo, eu também precisava fazer isso com a estrutura. Então, na Soco hoje só existem 3 áreas. Tem uma área que chama operações, que é a área que cuida tanto do atendimento quanto da produção. E aqui trabalham pessoas, né, de atendimento, produção, gestão de projetos. Então, todas as especialidades estão na área de operações. Tem uma área que chama conexões, que é a área que cuida da disseminação dessa mensagem via canais pagos ou orgânicos. Então, originalmente na Soco eram só canais orgânicos, porque a agência não comprava mídia. Ela passou a comprar mídia o ano passado por conta de uma fusão que a gente fez com a Cubo, por sinal, que passou a se integrar na estrutura da Soco. Mas a área de conexões cuida dessas 2 coisas. Então, existe uma dupla de trabalho, uma pessoa focada em mídia orgânica e uma pessoa focada em mídia paga para pensar na disseminação dessa mensagem. E uma área que a gente chama de Creative Data. Creative Data é o equivalente à área de criação em outras agências. Só que a liderança de Creative Data tem embaixo dela planejamento, redação, direção de arte, conteúdo, dark social. Todo mundo responde para uma única liderança, ou seja, o produto criativo acaba sendo integrado. E aí resolve um outro problema que eu tinha muito quando eu era cliente, que era quando o planejamento estava bom e a execução criativa não estava, por exemplo. Onde que as coisas se perderam, né? Ou o contrário, às vezes a execução criativa está boa, mas não conversa com o planejamento. Então, isso nunca acontece porque o produto criativo é um só. E essa área de Creative Data é responsável por unificá-lo dentro de uma única liderança. E dados dentro dessa área faz toda a diferença, porque nesse meu aprendizado, quando eu fui estratégia da Cubo, eu entendi da importância dos dados estarem dentro da criação e não como parte de justificar uma ideia ou mensurar só uma ideia. Então, quando os dados fazem parte do processo criativo, a gente consegue ter ideias do tipo, uma ideia que a gente teve, um projeto que a gente teve para a Guaraná o ano passado, que fez muito sucesso, que chama Marca na Lata, que é quando o Guaraná ofereceu as latas de Guaraná Antártica para qualquer marca que tivesse disposta a patrocinar o futebol feminino como mídia.
Então, se a marca quisesse patrocinar o futebol feminino e não tem visibilidade suficiente no futebol feminino, o Guaraná ofereceu 35 milhões de latinhas para qualquer marca entrar ali e patrocinar o futebol feminino. No fim, 100 marcas se inscreveram, 10 pagaram R$ 250 mil para patrocinar o futebol feminino, marcas grandes, tipo Burger King, Avon, Lay's, e só fizeram, essa ideia só nasceu porque uma pessoa de dados foi nesse processo e disse que a quantidade de TRPs, ou seja, de alcance e frequência, que as latas de Guaraná entregam para o consumidor nas prateleiras é maior do que a audiência do futebol masculino. Então, a hora que te ofereces para uma marca, entrar, a marca vira uma mídia para qualquer outra, a lata vira uma mídia para qualquer outra marca. Então, um insight que sai de dados e passa a ser uma ideia criativa, e isso só funciona porque todo mundo está dentro do processo criativo e porque dados está dentro do que a gente chama de criação, que é Creative Data. Então, a estrutura também fazia muita diferença desse processo. E foram esses incômodos que foram trazendo para a Soco. E a Soco, ela nasceu a partir desses incômodos. Eu sempre falo que ela nasceu a partir de uma história difícil na publicidade, mas que poderia ser mais fácil se fosse feito diferente. E aí, eu fundei a Soco em 2015, ela foi para o mercado em 2016, e a gente começou a trabalhar com algumas marcas grandes logo no primeiro ano, assim. Quando a gente foi com esse discurso para a Soco como agência de earned media, o que aconteceu é que muita gente entendeu que a Soco era uma agência de relações públicas. E a gente sabia que isso ia acontecer, porque quando você pensa em earned media, né, tipo mídia conquistada, você pensa automaticamente em PR, ao menos naquele momento. E a gente não teve nenhum problema com isso. Então a gente começou a entrar no escopo de relações públicas de clientes como Vivo, Pernod Ricard e Netflix, foram os 3 nossos primeiros clientes em 2016. Mas a hora que eles começaram a ver a nossa entrega, o que significava a nossa visão de earned media, a gente foi acrescendo o escopo nesses mesmos clientes. Então, a gente acabou fazendo campanha para Vivo, acabou fazendo campanha para Netflix. O primeiro grande projeto da Soco em 2016 foi um projeto para Netflix, para o lançamento da série Stranger Things no Brasil. E o que a gente fez na época para traduzir culturalmente o que era a série, ninguém sabia o que era Stranger Things ainda no Brasil, estava lançando, foi trazer a Xuxa, voltar lá para os anos 80, ela recebendo uma carta da personagem de Stranger Things, a Winona Ryder, pedindo ajuda para encontrar o filho dela que desapareceu. E esse vídeo bombou muito, teve 13 milhões de visualizações em 24 horas. E aí foi quando as pessoas entenderam, quem fez isso? Foi a Soco, que era essa agência que tinha acabado de ser lançada e tal. E esse vídeo acabou chamando, né, essa peça de comunicação acabou chamando muitos outros clientes que queriam fazer coisas parecidas, conectadas à cultura. E cultura e earned media tem tudo a ver. Quando você consegue conectar uma marca com a cultura, você, consequentemente, tem muito mais chance de conseguir uma reverberação orgânica, né? E as pessoas começaram a entender o que a Soco fazia naquele momento. E o nosso escopo passou a ser cada vez mais de agência de comunicação e de marca do que de agência de relações públicas ao longo dos anos. Tanto que até o Caboré, que é esse prêmio máximo da comunicação no Brasil, né, já a Soco foi indicada tanto em serviço de marketing, que é onde, por exemplo, uma agência de relações públicas seria indicada, ela foi indicada, acho que em 2017 ou 2018, e o ano passado ela foi indicada à agência de comunicação, porque acho que foi exatamente o entendimento do mercado do que a Soco faz, sabe? Acho que ele é bem simbólico nesse sentido. E no fim do dia, o que a Soco se propõe a fazer como propósito é fazer com que a gente combata o que a gente chama de práticas tóxicas no mercado de comunicação, ao mesmo tempo em que a gente entrega um trabalho criativo relevante. Eu sempre falo que todo mundo que trabalha na Soco está envolto nesse propósito. Então, o que significa isso na prática, né? Quais são essas práticas tóxicas do mercado que a gente fala tanto, né? Acho que uma delas já falei bastante, que é essa barreira para a diversidade, mas existem muitas outras, então, do tipo microagressões a grupos subrepresentados, que é uma coisa que eu vivi na pele no passado e muita gente viveu ainda muito pior que eu. Romantização do excesso de trabalho. Então, nunca entendi, por exemplo, a pizza na madrugada e todo mundo postando feliz. Falando, a gente está trabalhando mais uma noite, mas por que a gente tem realmente que fazer desse jeito para ser bom assim? Então, questionar isso e pensar um modelo em que isso não seja necessário também passou a ser a parte da essência da Soco desde o do primeiro ano de fundação. Outros pontos, a criação como a única área criativa da agência, ou a dupla de criação, também combatemos via o nosso processo de trabalho, a estrutura. Então, todas essas práticas tóxicas que fazem o trabalho ser chato, pior, ou às vezes até nocivo para as pessoas, são essas práticas que a gente questiona tanto na Soco.
É, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de entregar um produto criativo relevante, que é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Se a gente só combate essas práticas tóxicas e não entrega nada de relevante, a gente não está fazendo o nosso ponto para o mercado, né? Acho que todo mundo só vai entender que é melhor fazer desse jeito, é melhor criar um ambiente legal para as pessoas, é melhor deixar as pessoas expressarem a sua criatividade na maior potência, é melhor trazer o máximo de diversidade possível para a agência. As pessoas só vão concordar com isso se o nosso produto criativo for muito relevante. Então, a gente também precisa desse reconhecimento, né, das duas coisas juntas. Eu acho que o ano de 2021 foi o ano que as pessoas entenderam que era bom, sabe? Quando o mercado entendeu, sim, de fato, os produtos criativos que nascem na Soco são bons. E acho que isso vem com alguns reconhecimentos, do tipo, os leões que a gente já ganhou em Cannes, que a gente já ganhou muitos, profissionais do ano, todos os reconhecimentos de prêmio, Fast Company, ideias que mudam o mundo. Então, tudo isso combinado mostra que a gente está conseguindo entregar um produto criativo relevante, mas ao mesmo tempo combater as práticas tóxicas do mercado. Então, a Soco nasceu basicamente dos incômodos que eu tive ao longo da minha carreira, desde quando eu era estagiário em marketing, até quando eu passei para as agências em cargos diferentes, em funções diferentes, em tamanhos de agências diferentes, e que me fizeram refletir como a gente poderia criar uma agência que respeitasse a essência da comunicação, que é criar histórias de marca relevantes, sem destruir as pessoas. Então, basicamente é isso, fazendo com que um ambiente seja um ambiente agradável para as pessoas trabalharem, que elas tenham vontade de trabalhar e fazer um produto criativo incrível, mas porque elas se sentem respeitadas, ouvidas e bem-vindas naquele lugar. Quando eu estudei marketing, eu sinto que o meu aprendizado me levava a crer que marketing estava 100% relacionado a vendas. Então, tudo que a gente fazia, todos os esforços que a gente fazia estavam relacionados a conseguir essa transação do consumidor. Eu não tenho esse conceito como verdadeiro para mim hoje, assim. Eu acho que o papel do marketing é muito maior que esse, assim. Eu acho que, para mim, o maior papel que a gente tem enquanto pessoas que trabalham com marketing é de criar referências de um mundo possível para as pessoas. E eu coloco isso à frente do nosso trabalho transacional, que é conseguir essa reação do consumidor, seja uma venda, seja um engajamento, porque eu acho que o marketing fez isso a vida toda e a gente tem que dar esse crédito para ele. Então, por exemplo, quando as propagandas de televisão construíam uma referência do que é família ao longo de todo o tempo, quando eu era criança, por exemplo, assistindo a televisão, e eu via que a referência ideal de família era um homem cis, uma mulher cis, duas crianças e um cachorro, eu achava aquela referência de família impossível para mim, porque eu sabia que eu não ia casar com uma mulher nunca. Então, de alguma forma, aquilo lá me agredia. E eu nem sabia disso. Então, o nosso potencial de construção de referências é muito grande, assim, do que é bom e ruim, o que é certo e errado, o que é bonito e o que é feio, né? A publicidade ela tem esse poder de ditar isso para as pessoas. E eu acho que esse entendimento ele tem que estar à frente de qualquer outro transacional. Porque se a gente não tiver esse conceito integrado às nossas atividades do dia a dia, a chance da gente construir referências ruins é muito grande. Eu estava vendo hoje, por exemplo, um caso que estava acontecendo em São Paulo de uma ativação de uma marca de margarina, que eles estavam fazendo uma ativação que tinha uma caixa fechada com pipoca com cheiro de manteiga no meio da rua. E é uma ativação aparentemente muito legal, porque você vai lá e sente o cheiro de manteiga e você entende que aquela margarina tem um sabor de manteiga e dá vontade de comprar e comer. Mas o contexto é fundamental, porque quando você coloca essa caixa com pipoca que ninguém consegue abrir e comer no meio de uma rua em que a gente tem um dos maiores índices de pessoas hoje no Brasil passando fome e com insegurança alimentar, o que está acontecendo é que tem um monte de gente tentando abrir aquela caixa para comer. Porque para a gente pode parecer uma ação de marketing, mas para aquela pessoa é só comida, né? E é uma comida que ela não consegue, inclusive, acessar. Então, se a gente não tiver esse entendimento do contexto antes da ação que a gente deseja, a gente pode ser muito tóxico na nossa profissão. Por isso que eu sou muito a favor de pensar nesse entendimento de que marketing
tem a possibilidade de construir um mundo melhor para as pessoas mesmo. Porque o poder que a gente tem de criar referência, entrar na casa das pessoas, via televisão, internet, não importa o meio, e passar uma mensagem, aquilo tem muita potência. Então, para mim, esse é o entendimento básico do marketing, assim, uma possibilidade de criar novas referências que podem fazer um mundo melhor. Eu vou ser muito honesto com vocês, assim, eu não sou a pessoa do futurismo, assim, eu sou a pessoa do presentismo, eu sempre falo isso. Eu costumo não olhar para o que possivelmente vem aí, porque se eu quero estar conectado à cultura ela está acontecendo agora. E para mim a essência de comunicação hoje ela está muito em encontrar essa conexão das marcas com a cultura. Eu acho que a gente, claro que a gente não precisa ficar absolutamente alheio com o que a gente entende como tendências, como possibilidades de canais. Por exemplo, fala-se muito sobre Web3, metaverso. Para mim, isso são canais. Eu sou muito focado na mensagem, assim, né? Eu sou muito a favor de voltar para a teoria básica de comunicação sempre, assim. Então, se eu estou focado na mensagem, eu quero saber o que é relevante para hoje, assim. Então, acho que a melhor resposta que eu posso dar para vocês é o que é relevante para hoje, assim. E para mim, é muito fácil a gente se desvirtuar em marketing e querer correr atrás da próxima novidade simplesmente por fazer aquilo. E eu entendo a necessidade disso do ponto de vista corporativo, de construção de uma marca que está à frente do tempo, ou de uma empresa que está olhando para o futuro. Eu acho isso tudo legítimo, mas eu não acho que todos os esforços deveriam estar focados para isso. Eu acho que os maiores esforços de marca deveriam estar focados para resolver os problemas reais que a gente tem no presente. E isso a gente fala tanto, eu falo tanto do ponto de vista mercadológico quanto de sociedade, né? Eu acho que se as marcas elas estão dispostas a trabalhar para melhorar a sociedade e o mundo, elas vão ser mais gostadas no futuro também, assim. Acho que isso não é nenhum achismo, né? Isso é evidência de pesquisa também, né? Principalmente com as gerações mais novas, a geração Z e também uma parte dos millennials. Então, as marcas que estão preocupadas com esse tipo de situação, né, com esse contexto, e se mostram ativas em trazer soluções para ele, elas tendem a ser mais gostadas, tendem a ter preferência, tendem a ter fidelidade, consequentemente, tendem a ter conversão. Tem uma coisa que é interessante, que a gente fala pouco na publicidade, que é a gente é muito bom de criar desejo, né? A gente consegue fazer isso muito bem, e principalmente se a gente estiver conectado com a cultura, mas a gente não cria acesso, né? Então, eu temo muito pelas marcas que não estão preocupadas em garantir que esses futuros consumidores terão acesso, ou seja, condições de comprar aquele produto, de ter aquela marca como preferida de fato dentro da sua casa e não só nas redes sociais, por exemplo. E para isso, eu acho que é inevitável, por exemplo, para mim, uma grande tendência é que iniciativa privada e políticas públicas andem juntas para resolver essas questões, assim. Eu acho isso inevitável, assim, principalmente no contexto de Brasil que a gente tem hoje, que não é tão diferente de alguns lugares do mundo. A gente está falando de 60% da população endividada, uma taxa de inadimplência como nunca tivemos nos últimos anos, mais de 50% da população em insegurança alimentar, com desemprego em alta, com inflação alta. Todo o contexto econômico ele é preocupante no presente. Por isso que eu sempre gosto de voltar as pessoas para este momento que a gente está vivendo antes de olhar para frente. Assim. O que significa isso na prática? Na prática, significa que se você investir hoje em construir um mundo paralelo no metaverso, você não está resolvendo um problema de negócio. Você pode até estar resolvendo um problema de marca. Eu não acho que está errado quem está fazendo isso de novo. Eu acho que tudo bem, isso pode fazer parte de uma estratégia, mas a gente não pode ignorar o presente tentando construir um futuro possível. Porque esse futuro possível ele só vai acontecer se a gente resolver as questões que a gente tem de frente hoje, né? Na nossa frente hoje. Então, eu imagino que as marcas elas precisam olhar para elas estão de fato preparadas para lidar com os anseios da geração sobre o que significa um mundo legal? Elas estão preparadas dentro de casa com a diversidade suficiente para entender quais são as questões de todas as identidades do Brasil para refletir naquela estratégia de marketing, naquele produto? Elas estão preparadas para entender que não adianta uma promoção em um preço para desovar um estoque, sendo que aquela marca ela não vai ser de fato uma preferência porque nunca fez nada de relevante para aquele grupo
que ela quer atender? Então, eu prefiro lidar com essas perguntas da vida real, sabe? Do que olhar para um futuro de possibilidades, de manifestações de comunicação, seja em formatos ou canais. Então, eu vejo isso como uma tendência do agora, assim, que a gente deveria se preocupar com a diversidade que tem dentro de casa para conseguir refletir os interesses da população, para entender se as referências que a gente tem dentro de casa são corretas para tomar essas decisões. Isso vale para cliente, isso vale para agência, isso vale para todo mundo. Eu não vejo ainda tipo uma grande mobilização em cima disso. Eu acho que todo mundo tem vontade e intenção, mas a ação ela não acho que não tem a pressa que precisa, assim. E se não tiver essa pressa, a gente vai ficar para trás, né? Tipo, esse mercado vai ficar para trás. O segundo ponto é que entender que se essa marca não fizer alguma coisa relevante para o mundo, pelo menos para aquele mundo, aquele universo que ela trabalha, eu não estou falando que as marcas deveriam mudar todos os problemas do mundo, eu não acho que isso é verdade. Mas se não fizer algo de relevante, se não encontrar uma verdade que conecte esses consumidores com algo além da simplesmente aquele produto, aquela categoria, aquele mercado, acho que vai ser uma questão também. Então, as marcas deveriam encontrar seus pontos de ação nesse lugar. E essa tendência, vamos lá, ela está sendo falada já tem mais de 10 anos, né? Ou seja, tá ali, tipo, o tempo todo alguém tentando avisar que isso vai acontecer, mas ainda, tipo, não está totalmente mobilizado. Se você olhar até para os prêmios, se você olhar para o F, se você olhar para Cannes, F é um prêmio de efetividade, Cannes é um prêmio de criatividade. Se olhar para os ganhadores desses dois prêmios, a maior parte do F e de Cannes estão conectadas com causas. Se eu não me engano, acho que 90% dos Grand Prix, inclusive, desse ano. Isso é um recado, isso é uma sinalização do que se deseja, né, para essa geração e também o que é mais efetivo para essa geração do ponto de vista de negócio, né? Então, acho que a gente não pode ignorar mais isso, sabe? E isso é um problema do presente, que a gente precisa resolver, que de fato o mundo precisa dessa solução. E se eu conecto isso com a minha visão de marketing, que é criar essas referências que vão fazer um mundo, uma sociedade um pouco mais possível, eu acho que essa é a maior tendência que eu posso deixar para as pessoas, assim, tipo, olhar para isso e resolver esse problema. É muito bom saber que existe uma entidade como a Abramark cuidando desse patrimônio nacional, que é o marketing e a publicidade brasileiras. Acho que a gente foi referência durante anos para o bem e para o mal, em vários aspectos nesse sentido. E contar essa história, ser guardião dessa história, reconhecer essa história de pessoas que estão fazendo isso, de entidades que estão fazendo isso, é extremamente relevante. Eu sou bastante crítico em vários pontos da nossa história na publicidade, mas eles foram essenciais também para fazer a gente chegar onde a gente chegou. E eu nunca deixo de dizer isso, assim, né? Acho que ninguém nasce sabendo, acho que a história existe para a gente percorrer um caminho e chegar num lugar melhor. E eu acho que todo mundo que pavimentou esse caminho tem seu papel nesse lugar. Então, ter uma entidade que conte essa história, valorize essa história, é maravilhoso, assim. E acho que também entendê-la como um coletivo, né? Acho que a Abramark hoje é um coletivo dessas histórias, assim como a trajetória das pessoas que hoje estão como parte dessa academia, né? Para mim não é diferente. Eu fiquei muito honrado em entrar para o Hall da Fama da Abramark, mas eu falei isso até na Soco outro dia, eu não entrei lá sozinho, né? Eu entrei porque a gente pavimentou esse caminho como Soco juntos. Então, muitas pessoas. Hoje a Soco tem mais de 300 pessoas trabalhando na agência. E só a liderança que estava do meu lado, a gente já também, né, cortou tanto mato juntos para conseguir chegar onde a gente chegou, todo mundo com base na mesma crença, no mesmo propósito de tentar trazer uma publicidade menos tóxica, ao mesmo tempo que a gente traz um trabalho criativo relevante. Então, a Brisa, o Pedro Torinho, o Belink, a Gabi Rodrigues, todo mundo que esteve ao lado, o Zig, o Rafa, ajudaram a gente a construir e fazer a Soco ser o que é, assim. E a gente ainda está longe de chegar no nosso objetivo, não do ponto de vista de crescimento de empresa, mas de impacto que a gente quer trazer para esse nosso mercado e até para outros, de outros países, quem sabe. Então, hoje a nossa intenção está nesse lugar, de levar a palavra da transformação desse mercado para frente, assim como a Abramark tem feito ao longo de todos esses anos.